Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio sobre livros renomados no mundo cristão. Hoje iremos falar sobre mais um livro incrível. Vamos mergulhar em O Deus Pródigo, de Timothy J. Keller. Keller, que foi o pastor fundador da igreja presbiteriana Redeemer em Manhattan, né? E autor de livros bem influentes como A Fé na Era do Ceticismo. Aqui ele reinterpreta uma história bíblica bem conhecida, a de Jonas, para revelar uma mensagem profunda de esperança e graça. Exatamente. E é interessante como ele usa essa história, que muitos conhecem, para explorar como a graça de Deus alcança tanto os que se acham longe, os irreligiosos, quanto os moralistas, os certinhos. Sim. Sim, convida a gente a repensar o que entendemos por fé, por salvação, e pelo poder desse amor incondicional de Deus, né? Com certeza. Ok, vamos lá então. A análise começa com Jonas fugindo de Deus, logo no capítulo 1. Deus chama ele para ir a Nínive. Que era uma cidade inimiga, né? Conhecida pela brutalidade. Para um profeta hebreu, aquilo era chocante. Totalmente. E o Jonas se recusa, foge para Tarsis, para o outro lado. Tem até uma citação que o Keller usa que resume bem a desconfiança dele, né? Ah, sim. Algo como, Jonas concluiu que como não conseguia ver boas razões para o comando de Deus, não podia ver nenhuma. Mostra bem a mentalidade. Já começa aí, né? Pois é. E o fascinante é como Keller usa o Jonas para ilustrar duas formas de fugir de Deus. Essa é a rebelião aberta, né? A fuga inicial. Mas ele também mostra o conformismo religioso, que a gente vê mais tarde na história. As duas são formas de evitar a dependência da graça na visão dele. Certo. E essa fuga inicial, a rebelião, leva às tempestades, como Keller chama. As consequências do pecado, né? Mas Deus usa até as tempestades. Usa mesmo. É lá no fundo do poço, na barriga do peixe, que o Jonas confronta a própria necessidade de misericórdia. Ele reconhece: a salvação vem somente do Senhor. E antes disso tem a interação dele com os marinheiros pagãos na tempestade e levanta aquela questão: quem é o meu próximo? Isso é muito irônico, né? Os marinheiros mostram mais integridade, mais consciência do que o próprio profeta. Verdade, eles hesitam em jogar Jonas ao mar. Exato. Keller conecta isso lá com a parábola do bom samaritano. O nosso próximo é qualquer um em necessidade, não importa a raça ou religião. Tem uma frase forte sobre isso. Deus se importa com a maneira como nós, crentes, nos relacionamos e tratamos as pessoas que são profundamente diferentes de nós. Desafia muito. Isso se conecta direto com a identidade, né? Capítulo 4 fala disso. Jonas se via primeiro como hebreu. Precisamente. A identidade étnica ou nacional dele vinha antes da identidade de servo de Deus. E isso moldou a relutância dele em ir a Nínive. Ele viu os ninivitas só como o outro. O inimigo. Isso. E aí fica a pergunta pra gente: como a nossa própria identidade, seja nacionalidade, carreira, o que for, afeta a nossa capacidade de abraçar o outro, de se engajar com o mundo que Deus ama? É um ponto crucial. E aí fica mais interessante ainda. O livro explora o padrão do amor no capítulo 5 através do sacrifício. Jonas sugere ser jogado ao mar para salvar os marinheiros. É um reflexo imperfeito, claro, mas do sacrifício substitutivo. Sim, Keller afirma. Todo amor que muda a vida é algum tipo de sacrifício substitutivo. Ele usa o gesto de Jonas, mesmo que talvez autopreservador no fundo, para apontar para o exemplo maior em Cristo. Certo. Mas a tensão continua. Jonas finalmente prega em Nínive, no capítulo 7, prega a ira de Deus e a cidade se arrepende. Uma reviravolta impressionante. Só que, em vez de alegria, Jonas reage com muita raiva. Capítulo 8. Por quê? Porque Deus mostrou compaixão por eles, pelos inimigos. A graça de Deus ofendeu o senso de justiça do Jonas. Ele preferia a destruição. Exato. Aí vemos a segunda forma de fugir de Deus que Keller aponta. Não a rebelião, mas o conformismo religioso, o coração endurecido pela justiça própria, ressentido com a generosidade de Deus para os indignos. E o livro termina, no capítulo 9, contrastando essa raiva de Jonas com a paciência e a compaixão de Deus. Deus lamenta pela cegueira de Nínive? E pergunta para Jonas: e não deveria eu ter compaixão de Nínive? Uma cidade inteira, a verdadeira marca da graça, como Keller explora no capítulo 12, é essa compaixão, não o desprezo por quem é diferente. Então, o que fica de tudo isso? A mensagem central parece ser sobre essa natureza pródiga da graça de Deus. Extravagante, generosa demais, né? Exatamente.
estendida a todos. E isso desafia a nossa justiça própria, a nossa tendência de excluir. E se a gente conectar isso com um quadro geral, as aplicações ficam claras. Sim, somos chamados a reexaminar como nos relacionamos com quem é diferente, a buscar ativamente o bem comum nas nossas comunidades e a entender a graça não como algo barato, mas como um poder que transforma e que deve gerar compaixão e serviço, não superioridade. A graça deve libertar a gente do medo de errar, da necessidade de se provar, né? Perfeito. Liberta para amar de verdade. E tem aquele ponto final. O livro de Jonas termina de forma ambígua. Não diz como Jonas respondeu à pergunta de Deus sobre a compaixão. É verdade. Fica no ar. E isso deixa uma reflexão pra gente, né? Como nós respondemos quando a graça e a compaixão de Deus aparecem em lugares ou para pessoas que, lá no fundo, a gente considera indignas? Uma pergunta para levar para casa. Obrigado por terem participado. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.